Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando de nosso e-mail, doutor@biomédicosaude.com.br. Assista a esse programa e todos os outros também no nosso portal, www.biomedicosaude.com.br. E você, como faz durante as manhãs? De que maneira se alimenta? Você sabe que o café da manhã é muito importante para a sua vida e para todo o dia. Entre as refeições, é justamente o café que você tem que dar uma atenção especial. Dentre os nutrientes, o carboidrato acaba sendo aquele que vai te dar mais energia. Escolha sempre um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Vá até a Pão Gostoso, fica ali na Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Eu sou cliente e recomendo bastante. Vá até a Pão Gostoso e experimente deliciosos assados, salgados, café, um cappuccino maravilhoso. A Pão Gostoso apoia o Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Eu quero também chamar a atenção, e o nome é justamente esse, chamar a atenção também do nosso apoio à revista Atenção. São 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade. É uma das mídias mais influentes e tradicionais na nossa região, na região de Bauru. Atinge uma tiragem mensal de 6.000 exemplares. Você conhece? Convido a conhecer através do seu portal, do seu site, da revista Atenção. O conteúdo da revista Atenção, com cerca de 100 páginas por edição, oferece variedades e temas todos os meses. Recursos humanos, saúde, atualidades, mundo industrial, cotidiano e moda. Tem também uma vasta variedade de assuntos e temas que traz para você tudo que é novidade, assuntos modernos e principalmente uma informação muito importante. A informação que traz e leva para você assuntos atuais, modernos e com uma opinião muito importante que é a sua. A revista Atenção fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 19, número 15, na sala E, ali no Jardim América. O telefone é 3223-8560. Com 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade, conforme já citamos, a revista Atenção apoia o programa Vida e Saúde, o portal Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Hoje falando sobre o direito na saúde. Para isso estamos aqui com uma nossa amiga e parceira, doutora Natasha Freitas Vítica. Doutora Natasha, primeiro, muito obrigado pela presença e participação. Eu quem agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui. Doutora Natasha Freitas Vítica é advogada, consultora, justamente na Vítica e Lopes Sociedade de Advogados, especialista em direito do trabalho e ainda especialista em direito processual do trabalho. Natasha, a gente sabe muito bem, todos os dias na mídia, observamos notícias sobre a saúde e o direito. E que essas duas matérias fazem parte de muitos processos em conjunto, estão muito ligadas nas organizações e que essa organização passa pela educação. A partir dessa educação, ou seja, desse aprendizado, nós devemos aprender desde o início, que nunca é tarde primeiro para aprender, e que maneira a gente pode organizar essas empresas, o direito do trabalho. Quando você fala em empresa, pode ser pequeno, médio e grande, todas elas têm a mesma obrigação. Sim. Claro, conforme a classificação e as necessidades da empresa, mas não é porque uma empresa é pequena que ela não tem obrigação, é isso, né? Exatamente. A legislação trabalhista, ela não contempla nenhuma distinção em relação ao porte das empresas. Elas têm essas obrigações, independente do tamanho. Porque o que a gente observa muito, Natasha, é que assim, muitas vezes a empresa, por ser pequena, e mesmo dentro da saúde, pequenos laboratórios, pequenas clínicas, enfim, dos mais diversos setores, mas trazendo até um pouco para a saúde, ou mesmo empresas que não trabalham com saúde, mas são empresas pequenas, elas não se acham na obrigação de cumprir pequenas regras de segurança do trabalho e assim por diante. Isso
isso não é verdade. Então a pequena empresa também é obrigada, correto? Sim, a pequena empresa ela é obrigada, tanto quanto as empresas de grande porte. A legislação trabalhista ela é obrigatória a todos. Né? O que há nas normas regulamentadoras em relação a esses riscos e aos programas são requisitos diferenciados dependendo do porte da empresa, do número de funcionários. Né? Então, assim, por isso é tão importante a figura do advogado, bem como, né, a atuação dele interdisciplinar. Então, a atuação do advogado conjuntamente com o médico do trabalho, Eles vão com o estar engenheiro. sempre conversando, né? Sim. Sim. Trocando informações. E até mesmo para que sejam elaborados os programas, que são programas obrigatórios, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, muito conhecido como PCMSO, né? E também o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que seria também muito conhecido como PPRA. Né? Esses programas, eles são elaborados por esses profissionais todos conjuntamente. Então, nesses programas, se analisa-se o risco à saúde do trabalhador. Então, por exemplo, nesse primeiro programa, que prevê que as empresas elas realizem o exame médico admissional, o exame médico demissional, o exame médico durante o curso do contrato de trabalho, né? Para quê? Esses programas, eles visam sempre a saúde do trabalhador. Então, ele visa fazer o quê? Ele visa fazer o quê? É a prevenção? É a prevenção. A prevenção é a finalidade desses programas e a finalidade da lei. Porque o que o legislador ele visa? Ele não quer, depois que aquele dano foi causado à saúde do trabalhador, depois que aquele acidente aconteceu e que às vezes causa um dano irreversível, né? Porque nós sabemos que há acidentes de trabalho onde a pessoa se torna inclusive inválida, né? Porque o dano à saúde daquele trabalhador é irreversível. Então, o legislador, ele visa sempre a prevenção. A palavra-chave hoje na legislação é a prevenção. Maravilha. O nosso programa, junto com o portal do Biomédico Saúde, ele sempre busca a qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente precisa obrigatoriamente ter uma educação. E é a partir daí que a gente apresenta justamente essa parceria, né, através da Vitic Lopes, Sociedade de Advogados, junto aqui com a doutora Natasha. E as pessoas no Brasil ainda não possuem muito, mas isso já iniciou, a cultura da prevenção, conforme você citou. Quando a gente está orientado, ou quando a empresa está orientada, ela segue regras jurídicas, onde ela pratica essas leis e as normas, isso é lucrativo para ela, dentro do que vocês já trabalham, dentro da especialidade de vocês, isso agrega valor, confiança a esse trabalho e ao produto dessa empresa, seja ela qual for? Sim. Primeiro, Luiz, é importante ressaltar que, independente da lucratividade, a legislação ela há que ser cumprida por todas as empresas, né? No nosso cotidiano, no contato com o empresário, o que nós percebemos? Que às vezes o empresário ele tem uma falsa ideia de que descumprir a legislação trabalhista a ele dá mais lucratividade. Vai ser lucrativo para ele, ele está ganhando, deixando de gastar. Só que qual que é a nossa função? Qual que é a função do operador do direito? É demonstrar para ele que não. Porque para que o empresário ele tenha um crescimento sólido, né, que é o que nós almejamos para todos os nossos clientes e para todos os empresários, é necessário que ele cumpra a legislação. Por quê? Porque ele cumprindo, ele evita um problema lá na frente. Entendi. Né? E um problema o quê? Ou seja, ele vai ter um prejuízo depois e ele está naquele lucro ilusório. Né? Ele está no lucro ilusório, exatamente. Então, para que você tenha uma empresa sólida, é primordial, principalmente nessa esfera trabalhista, onde você lida não só com uma questão financeira, mas você lida com um ser humano, que é o trabalhador, e que ele tem constitucionalmente garantido o direito ao meio ambiente do trabalho sadio. Natasha, a gente vai para o intervalo
mas eu quero deixar aqui uma pergunta antes. A gente fala muito aqui de saúde, a gente está falando do direito do trabalho na área da saúde, mas o que é saúde? O que fala do direito da saúde e a sua efetividade ao direito desse trabalhador? É tudo isso que você citou, esse trabalhador, então, ele vai saber que ele tem saúde a partir de que maneira? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Hoje a nossa missão é conhecer de perto o curso de administração da FIB, que é o mais antigo da faculdade e que passou por uma reformulação completa recentemente. Vamos lá? Para você que curte o mundo business, a administração da FIB é o curso. Ele é conhecido por ter um ritmo de visitas técnicas bem legais. E o mais importante, gente, alta taxa de empregabilidade. Vamos saber mais sobre isso? Então, aqui na FIB, o foco do curso é o mercado de trabalho? O foco é colocar o aluno no mercado de trabalho, mas também prepara o aluno para tocar a sua própria empresa ou, se não, o negócio da família. O que é a tal da visita técnica? É a oportunidade dos alunos de visitarem as empresas e verificarem na prática o que os professores falam na sala de aula. Gente, é sério isso, eu tô desempregada. Será que eu consigo entrar nessa sala da administração? Será que eu já consigo isso? Vamos arrumar uma boquinha para você. Obrigada. O conteúdo foi reformulado recentemente, por isso ele é um dos cursos de administração, gente, mais atualizados da região. É tudo fresh, meu bem, atual, não cheira mofo, sabe, como nas outras faculdades, entendeu? Quando eu fui escolher a faculdade, eu escolhi a FIB justamente por ser uma faculdade que tem os professores que dão apoio, e se você precisa de alguma ajuda, você pode ir lá, mandar um e-mail para o professor, eles estão sempre dispostos a ajudar. Na biblioteca da FIB a gente tem bastante livro que vai ajudar a gente no curso de administração. Já participei de visitas técnicas na FIB, empresas grandes, conhecidas no Brasil, renomadas na área de alimentos, de cosméticos e sempre aprendendo coisas que a gente consegue aplicar na rotina de administrativo. Crescer, crescer, crescer. Administração, tá aí. Eu gostei. E se você quer saber mais sobre esse curso, é só acessar o nosso site ou deixar aquele maravilhoso comentário aqui embaixo. Tchau! Olá, estamos de volta ao programa, hoje falando sobre o direito na saúde. Você conhece os seus direitos, os seus deveres? Você sabe o que a saúde se cruza, aonde elas se cruzam entre o direito e a saúde, entre as leis? Para isso estamos aqui com a nossa parceira e amiga, doutora Natasha. Doutora, nós falamos antes do intervalo sobre o que é saúde e o que o direito e a sua efetividade do direito garantem. E eu quero que você responda o que é a saúde e aonde a empresa entra nessa história. Sim, Luiz. A saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, mental e social. Isso. As empresas são obrigadas a garantir isso ao trabalhador. Então é importante ressaltar, tanto para os empresários como para os trabalhadores, que eles vão ter direito a essa saúde. Então aí eu começo falando dentro da biossegurança, que são os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, ou seja, a biossegurança é o local que ele trabalha. A empresa, dentro desses EPIs, os equipamentos de proteção, ela é obrigada a fornecer ou é o trabalhador que tem que levar? Luiz, a empresa ela é obrigada a fornecer todos os equipamentos aptos a neutralizar os riscos a que o trabalhador é submetido. Então há agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Por isso que é realizado o programa. Para ter essa classificação. Para ter essa classificação.
E aí, identificados os riscos ao que o trabalhador foi exposto, né, está exposto, os equipamentos necessários para neutralizar esses riscos. Perfeito. Agora tem o inverso também, né, Natasha? É importante a gente citar. O trabalhador também é obrigado a usar. Se ele não usar, além dos malefícios à saúde, ele também pode ser punido. Exatamente. Da mesma forma que é um dever da empresa fornecer os equipamentos de proteção, é um dever, uma obrigação do trabalhador utilizá-los. É necessário, inclusive, a fiscalização pelo empregador, porque não cabe só ao empregador fornecer os equipamentos, ele tem que fiscalizar e tem que exigir a utilização. Então, caso o funcionário não utilize o equipamento, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e pode culminar, inclusive, numa dispensa por justa causa. Então, o assunto ele é de suma importância, que ele pode gerar, inclusive, essa dispensa, que é uma modalidade de dispensa excepcional, né? É uma modalidade de exceção. Mas, se o trabalhador ele for punido e ele continuar a não utilizar o equipamento, pode culminar, sim, com uma dispensa por justa causa. Certo. A gente falou aqui, doutora, bastante sobre o direito à saúde, biossegurança, mas ainda dentro do direito na saúde, que causa muitos prejuízos, diversos prejuízos às pessoas, nós temos o assédio moral. Em primeiro lugar, ainda existe, doutora, o assédio moral na empresa? A gente sabe que sim, mas eu quero que você cite. É muito comum isso, porque hoje a gente sabe que tem muita câmera filmando, tem muita informação, então a gente imagina que esse trabalhador não sofra mais tanto esse tipo de assédio moral, seja das mais diversas maneiras. Primeiro eu quero só que você responda, ainda existe muito isso? Sim, o assédio moral ele é comum e ele é constante, né? É importante, Luiz, explicar aos telespectadores que o assédio moral, ele não caracteriza isso, né? O assédio moral, ele não só se consolida entre superior hierárquico e o subordinado. Então há o assédio moral horizontal. O que seria o assédio moral horizontal? O trabalhador ser assediado por um outro trabalhador da mesma escala hierárquica que ele. Que tem o mesmo cargo. Que tem o mesmo cargo que ele. Que esse, inclusive, é o assédio moral mais comum. Por quê? Porque aquele trabalhador, ele muitas vezes não tem consciência que está sendo assediado, porque ainda existe uma visão de que o assédio ele só vem do superior hierárquico. Geralmente você acha que é porque ele está subordinado das mais diversas formas, então quer dizer que no mesmo nível ele também pode ser caracterizado como... Exatamente. E é importante também destacar a diferença do assédio moral da gestão por injúria. Por quê? Isso, muitas pessoas confundem. O que é a gestão por injúria? É aquele superior ou aquele funcionário que, desculpe o teor da palavra, que não tem educação. Certo. Então ele faz o quê? Ele trata todos com desrespeito, com xingamentos, isso com grosseria. Isso caracteriza o assédio moral? Não, na verdade isso caracteriza o dano moral. Mas o assédio moral não. O assédio moral, ele tem um alvo específico. É aquele superior ou aquele trabalhador escolher um outro companheiro, um outro colega de trabalho e sobre ele fazer de tudo para aniquilar aquela pessoa. Então, ele não é uma conduta generalizada, ela tem um alvo, né? Então, aquela pessoa que é assediada, ela vai ter um tratamento totalmente diferente que os outros. Então, isso é o assédio moral. A gestão por injúria já não. É aquele trabalhador ou aquele superior hierárquico que trata todos de uma forma errada, que não dá aquele trabalhador que está ao lado dele, não respeita a dignidade daquela pessoa. Então, é importante falar isso, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que a pessoa ela entende que ela foi assediada, mas na verdade ela tem sim direito a uma indenização pelo dano moral que foi causado, mas não pelo assédio moral, porque não é assédio moral, é uma gestão injuriosa, o que a doutrina classifica, né? Bacana. Então, assim, o assédio moral, só para deixar bem claro,
ele é isso, é uma pessoa ser escolhida como alvo de outra e essa pessoa que assedia visa aniquilar. Então, muitas pessoas já passaram por situações como o empregador, né, o superior hierárquico, colocar a pessoa numa mesa e deixá-la lá sem fazer nada. Tá lá. Que Acontece muito, né? Por quê? Porque qual é o objetivo da pessoa que assedia? É tornar aquele ambiente tão insustentável para aquele trabalhador, no seu íntimo, que ele chegue a pedir a demissão. Então, eu aniquilo, eu humilho, ou simplesmente eu não preciso nem humilhar. Ele não suportar mais. Sim. E ele mesmo se... Às vezes o assédio moral se consolida sem uma palavra dita. Simplesmente não, você fica ali, que chama-se contrato de inação, né? Você fica, eu não vou dar nada para você fazer, você vai ficar ali, vai ter que cumprir seu horário, mas... Então, você vê como que é bem sutil e como existe corriqueiramente, né? Infelizmente. Ainda existe, você até citou, né, bastante, inúmeros casos de assédio moral. A maneira de como ele prejudica isso e quais as consequências, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, no caso, nas duas regras. Sim. Isso pode resultar numa trabalhista. Exatamente. Ou o empregado perdeu o emprego, se for ele que estiver realizando contra outro colega e assim por diante? Sim. Para o trabalhador, o risco ele é enorme em relação à saúde, né? Inclusive, as consequências do assédio moral pode sim ser caracterizadas como acidente de trabalho. Por quê? Porque o que gerou aquele dano? Tem pessoas que têm depressão profunda, tem pessoas, casos que nós já vimos, inclusive, da pessoa chegar a cometer suicídio em virtude do assédio. De tanto ele não suportava mais aquela dor. Exatamente, né? E é difícil você mensurar o tamanho da dor de uma pessoa, porque nós somos formados por tudo que vivemos. Isso, então, às vezes, uma conduta, né, que você tenha, que você ache que não causa dano nenhum, porque para você aquilo é irrelevante, para outra pessoa pode ser o fim. Isso, né? Exatamente. Então, essa que é a grande questão. E esses danos à saúde podem gerar, inclusive, né, benefícios previdenciários, porque a pessoa ficando incapacitada total ou parcialmente para o trabalho, existem esses benefícios previdenciários a ela e a responsabilidade do empregador em relação a isso, né? Porque o que é importante dizer é que não é porque não foi o dono da empresa que ele não tem responsabilidade. O dono da empresa, ele é responsável por seus funcionários, pelos seus prepostos. Então, se ele permite que um funcionário assedie o outro, ele é que vai responder perante a Justiça do Trabalho. Permissivo. Exatamente. Entendi. Né? E é o que você falou em relação às reclamações trabalhistas. Então, o que nós vemos? A pessoa, ela aguenta, só que quando ela se desliga da empresa, ela não pensa duas vezes em pedir a responsabilização da empresa por isso. E o judiciário está aí para penalizar. Porque hoje há campanhas a nível nacional para evitar o assédio moral, né? Porque realmente os danos fogem do que a gente possa acreditar que possa ser causado. Maravilha. Natasha, a gente está chegando ao final do nosso programa. Então, em primeiro lugar, claro, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, as suas orientações, mas quero que você cite um caso mais comum de assédio moral que acontece na empresa. Não deu um exemplo claro, né? Não precisamos aqui citar nenhum nome nem nada, mas o que é o mais comum hoje de assédio moral? O assédio moral mais comum, ele se dá quando a empresa, ela não quer mais manter aquele empregado no quadro de funcionários dela. Então, o que a empresa decide? Os custos de uma demissão sem justa causa para a empresa é um custo considerável, né? Então, o que ela faz? Ela não quer arcar com aquele custo, mas ela também não quer manter aquele funcionário dentro do quadro dela. Então, ela passa a aniquilar aquele funcionário, seja através de um contrato de inação, que seria a pessoa
simplesmente não ter nada a fazer e ter que cumprir as obrigações, ou mesmo através de um tratamento agressivo. Então, às vezes, de você humilhar o funcionário perante os outros, de tudo que aquele funcionário fazer não ser considerado por você correto, você exigir mais daquele funcionário do que ele possa fazer, porque o contrato de trabalho tem isso também. O funcionário, ele é obrigado a cumprir as atribuições que a empresa passa, desde que seja compatível com a sua condição física, né? Então, a empresa, ela passa a ter condutas totalmente discriminatórias e voltadas em relação àquele trabalhador para forçá-lo a pedir a demissão. Né? Então, essa é o mais comum, mas há casos inúmeros. Imagino. A gente agradece a você, a sua presença, a sua participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também, claro, nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Se você quiser ver esse programa também lá no nosso portal. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.